Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturno, logo após o Dois Toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O nosso live stream já está no ar e sempre convidamos a sua interatividade a fazer parte da nossa mesa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Muito bem, antes de nós colocarmos a pauta principal do programa e apresentar aqui os convidados de hoje, eu vou iniciar o programa apenas chamando a atenção para algo que eu falei ontem, sobre essa história toda aí envolvendo o Oriente Médio. Foi um comentário breve que eu fiz na abertura sobre a contraofensiva iraniana e acabou já. Já acabou, literalmente. O Donald Trump, ontem, durante o programa aqui, chegou a tuitar dizendo que nada tinha acontecido, estava tudo bem, pegou suas pantufas, foi dormir. A comoção foi nas redes sociais. Na vida real, as coisas são um pouco menos histéricas, um pouco mais racionais. Então, o clima de comoção que se viu, ele é um fenômeno desta interatividade baseada no clickbait e na excessiva impressionalização dos fatos correntes. Quer dizer, tudo é levado para o caminho do fim do mundo, da tragédia, da desgraça, quando nós sabemos as coisas não são bem assim. Então, novamente, eu peço para o nosso público sempre prestar muita atenção no que lê por aí, no que vê por aí, porque nós temos que nos balizar sempre pela racionalidade. Pela racionalidade. Tem gente que está torcendo para poder comentar uma guerra pelas redes sociais, só para ter curtida. É um lixo moral. Muito bem. Vamos falar de um assunto que interessa a todos nós, diz respeito ao momento do Brasil, que vive uma modificação no seu regramento legal, uma modificação que eu considero profunda, em muitos aspectos necessária, e uma série de legislações agora estão entrando com institutos jurídicos que podem trazer uma nova perspectiva na questão jurídica relativa principalmente ao combate à corrupção. Nós tivemos no último final de semana a entrada em vigor da nova lei de abuso de autoridade e agora a criação do juiz de garantias. Tudo isso é muito polêmico. Muitas pessoas não sabem o que é o juiz de garantias, o que é lei de abuso de autoridade. E todos nós estamos à mercê da justiça e podemos ir em direção a ela ou, eventualmente, sermos acionados por ela. Então, diz respeito à nossa vivência, é por isso que nós vamos trazer este assunto à baila hoje aqui no programa. Para falar sobre ele, eu convidei o Carlo Velho Masi, advogado, velho amigo, que já não faz bastante tempo, não vem aqui no programa, né, Carlo? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui contigo e com os telespectadores aí da RDC TV. Carlo, que lançou recentemente um livro, Lavagem de Dinheiro. Beto, tu consegue colocar aqui na câmera para nós? Aqui o livro do Carlo. Eu acabei não indo no lançamento, falha minha, mas é uma obra que eu reputo importante porque acho que nunca se falou tanto de lavagem de dinheiro como nos últimos anos, né? É o tema da atualidade. Carlos, fala rapidinho sobre o livro aí.
O livro, nós sistematizamos assim as principais discussões que envolvem a lavagem de dinheiro hoje no Brasil, que é um dos temas mais polêmicos assim envolvendo a criminalidade organizada. Então existem muitas dificuldades de definir o que caracteriza ou não lavagem de dinheiro, porque existem muitas posições nos tribunais e posições doutrinárias. E isso nós sistematizamos então no livro, trazendo esses conceitos, situando o leitor assim para que entenda e se situe, né, no tema da lavagem de dinheiro, que, como eu disse, é hoje assim um dos mais polêmicos aí na criminalidade atual, organizada e moderna, né? Tu consegue definir em uma sentença o que é lavagem de dinheiro para o público? Consigo. Lavagem de dinheiro nada mais é do que um processo de purificação, digamos assim, de um recurso que foi obtido de forma ilícita através de um ilícito penal antecedente e que, então, o indivíduo quer reintroduzir na economia. E, através de uma série de procedimentos, ele recicla, então, esse dinheiro para que ele possa usar com uma aparência de licitude. Então, é um dinheiro que eu obtive de forma ilegal e, para que eu possa usar na economia formal de maneira aparentemente lícita, eu preciso fazer um mascaramento dele, que são as fases da lavagem. Então, um processo complexo que caracteriza um delito à parte desse crime anterior, que é um crime que tem um provento econômico, e esse provento o indivíduo vai usar depois na economia. Seu benefício ou em benefício de terceiros. Então está aqui, novamente, só para mostrar, o livro Lavagem de Dinheiro. A editora é Canal Ciências Criminais. Isso mesmo. Daí já está disponível nas livrarias. Sim, pela internet, no canal Livraria do Advogado. Livraria do Advogado. Tá aí, um belo livro. Muito obrigado. Parabéns pela publicação, vou ler com o maior prazer e satisfação. Muito obrigado. Quem também está aqui é o meu outro amigo, promotor, Leonardo Jardim. Leonardo, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo novamente. Boa noite, Guilherme, boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos debatedores, contendores, doutora Tatiana, doutor Mazzi. Sempre um prazer, uma satisfação poder participar desse programa que eu gosto muito de assistir também. Muito bem. Por fim, nós estamos aqui debutando no nosso programa, a doutora Tatiana Borsa, advogada. Bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo Rafael Soto, né, que está desfrutando dessas merecidas férias e que indicou meu nome, dizer que é um prazer estar aqui, em companhia do meu colega caro, e do doutor, o qual estou conhecendo. E estamos aqui, né? Vamos discutir, como eu digo, brincar um pouquinho de direito, um assunto sério, seríssimo, né? Seríssimo. Que é só o que a gente está ouvindo aí, para esclarecer muitas coisas que estão falando, como tu mencionaste no início do programa, né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando alguma coisa para ter curtidas ou para falar, muitas vezes, passar informações equivocadas. Muito né? bem. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar esclarecer aí o público em relação a isso. Vamos começar pelo juiz de garantias. O que é um juiz de garantias? Expliquem para o público e tragam aí as suas opiniões. Aqui está uma pessoa que não formou opinião a respeito. Tá? Então, tentem me convencer disso também. O que é um juiz de garantias? Para que ele serve? É bom ou é ruim? Vamos lá. Leonardo Jardim. Em primeiro lugar, nós temos que perguntar qual juiz de garantias nós estamos falando. Porque esse que foi colocado no nosso sistema como um enxerto no pacote de leis anticrime, que resultou nessa lei dita anticrime, ele não é exatamente aquilo que se esperava que fosse um juiz de garantia à europeia, por exemplo. Nós temos aqui um juiz que vai fazer basicamente a mesma função que fazia o juiz normal, né, que não tinha essa denominação de juiz das garantias, analisando aqueles incidentes durante a investigação criminal, como prisão provisória, como cautelares em geral, busca e apreensão, como interceptação telefônica, ele vai homologar ou não a colaboração premiada. Então, ele vai ser um juiz que vai fazer exatamente aquilo que se costumava fazer, com alguns acréscimos aí, mas ele tem como um elemento inovador o seu impedimento para atuar no processo após o recebimento da denúncia, que ainda é a cargo dele.
Então aí começa o problema. Então nós temos aí, na minha visão, uma legalização de uma narrativa que vinha sendo utilizada pelos detratores da Operação Lava Jato contra os juízes que atuaram ali, acusados de parcialidade. O que a lei está dizendo agora? Que realmente o juiz que atuou na investigação, deferindo ou indeferindo, ou analisando pedidos tanto da polícia, quanto do Ministério Público, quanto da própria defesa, ele está, de uma certa forma, contaminado para atuar durante o processo. Mas aí ele, eu vou fazer ele não poderá atuar. Então, ele não é o mesmo juiz de garantias que existe na Europa, por exemplo, que é um juiz, que é uma espécie, como disse o ministro Sérgio Moro, de superdelegado, quer dizer, um investigador com poderes jurisdicionais, como, inclusive, em alguns casos, decretar a própria prisão provisória. Então, o que nós temos no nosso ordenamento hoje não é exatamente aquela propaganda que tem sido feita, inclusive, por quem defende o não veto que teria sido até prometido pela presidência da República. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui sobre isso. Não é natural que, durante a análise do processo, o juiz se contamine pelas provas e forme um juízo? Eu não acho, não entendo assim, não entendo dessa forma. O processo de convencimento do juiz em relação àquilo que está no processo não é, de alguma maneira... O processo de convencimento é uma coisa, contaminação é outra. Você conhecer as provas... Mas ele se contamina pela certeza de que aquelas provas são certas ou erradas. Ele não está se contaminando com as provas. Mas isso aí é contaminação, mas isso aí pode acontecer com o juiz da instrução do processo também, porque ele também vai ter contato com as provas. Sim, inclusive, ele também vai ter que analisar a questão da preventiva a cada 90 dias, depois que o processo estiver em andamento, por exemplo. A minha pergunta, ela é no sentido de defender quem, eventualmente, é contra o juiz de garantias. Porque a natureza da prova é contaminar ou convencer o juiz da sua validade, não é isso? Exato, mas a prova ela tem que ter o juiz tem que analisar a prova de uma maneira equidistante, né? Ele tem que analisar a prova como um objeto que está diante dele, para que ele consiga compreender aquilo e aplicar os dispositivos legais de acordo com o seu convencimento, né? Essa questão de parcialidade do magistrado, na Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, por exemplo, ele só reconhece quando, em casos em que o magistrado ele é um magistrado de carreira que pode atuar tanto como um promotor investigador, com poderes até jurisdicionais, né, na investigação, e que posteriormente ele venha a assumir uma outra função no processo e venha a julgar aquele caso, aí ele está impedido. Por quê? Porque ele atuou como investigador, não era aquele juiz inerte do nosso ordenamento jurídico aqui, o juiz imparcial que, inclusive, mais agora, com essa nova legislação, está impedido de produzir prova, ele não pode mais, inclusive, decretar a prisão preventiva de ofício, como podia até antes dessa inovação legislativa. Portanto, ele continua sendo um magistrado equidistante e imparcial. Logo, ele é uma figura deformada da propaganda que se faz do juiz de garantia. Tu acreditas que isso vai gerar um custo excessivo para a justiça? Tem gente dizendo que não vai ter custo, que isso não vai alterar nada. Se nós levarmos em consideração que nós precisamos implementar, ou nós criamos mais uma função e criamos situações de impedimento de magistrados que naturalmente atuariam, que você vai ter que colocar outro magistrado para atuar no lugar dele, é evidente que isso aí vai resultar em despesa. Sobretudo quando nós tivemos uma comarca de vara única, com um juiz único, que você no mínimo vai ter que pagar diárias para um juiz substituto naquele rodízio que a lei prevê que tem que acontecer. Isso tem custo, isso tem que ser remunerado de alguma maneira. Talvez você tenha que aumentar o número de juízes porque os atuais talvez não deem conta disso, mas isso aí é algo a ser estudado ainda para saber o verdadeiro impacto, mas impacto certamente terá. Doutora Tatiana, vamos lá. Até, Guilherme, respeito a opinião do promotor, né? Mas eu vou começar pela tua última pergunta, tá? A respeito à lei, ela fala ali do custo, tá? Até no artigo 3D, né? Ele fala que isso, assim, vai ter que ter uma adaptação, né? Porque como vai fazer isso, como o senhor mesmo falou, né? Vai ser um juiz que às vezes vai ter que se deslocar de uma comarca para vir para outra comarca, e isso realmente vai gerar um ônus, mas isso aí, como eu estava lendo hoje, vai ter 6 anos até que os juízes de garantias realmente se estabeleçam, se adaptem a essa nova lei que veio realmente, veio numa época recesso,
estamos no recesso. Um vacácio de 30 dias. Exatamente, uma vacácio de 30 dias, onde vamos ter que nos adaptar. E como que vamos nos adaptar? Eu acredito, e até o Auri, meu mestre Auri, né, Carla, que ele estava falando, e eu concordo com ele, que a gente não pode, o nome não é juiz das garantias, é até ele fala que o correto seria o juiz da investigação. Este seria o certo. Este seria o juiz da investigação, porque o juiz vai atuar no momento do inquérito policial. Então é isso. Figuras de juiz. Vamos ter duas figuras de juiz, o juiz do inquérito e o juiz do processo. Então o Auri, ele fala, e eu concordo, e eu ouvindo ele, eu digo corretíssimo. Não é o juiz das garantias, é o juiz da investigação, porque ele vai ali supervisionar, sim, e ele não vai ter, e eu acredito, sim, que o juiz do processo, com a máxima vênia, doutor, eu acho que ele vai ser contaminado, sim, no instante que ele tem acesso ao inquérito policial. Eu acho que ele tem. Quando o réu ele chega na frente, ele quer conversar com um juiz que nunca ou tenha visto na delegacia de polícia, que nunca acompanhou o pedido de uma busca, de uma prisão. Então, eu acredito que são mudanças muito drásticas, que talvez nós não estejamos preparados ainda, ou nós estamos aqui naquela, vamos dizer, expectativa de como vai ser, porque é daqui uns dias. E como vai ser isso? Tem Foi um muito juiz assodada a mudança. Muito. Imagina, numa comarca pequenininha, tem um juiz, vai estar preso, só tem aquele juiz. Como vai ser feito? Nós não sabemos. A gente está na expectativa. Como nós, advogados, vamos agir? Como os juízes vão agir? Como os promotores vão agir. Pois é. É outra questão, né? Nós temos que concordar. Né? A vacácio de 30 dias, ela torna inexequível, efetivamente, essa previsão legal e vai gerar uma série de controvérsias a partir do momento em que a lei diz que tem que estar implementado e você não consegue implementar. E aí? Pode se suscitar nulidades. Não, e é uma coisa perigosa. Mas diversas teses jurídicas sobrevirão. Doutor, e o Carlos aqui que não se manifestou, mas o que me assusta é um pouco assim, ó. Foi responsabilidade dos legisladores, no caso. Eu sempre digo, é sempre bom as pessoas conhecerem antes de fazer a lei, né, doutor? Conhecer a realidade carcerária antes de fazer a lei, O problema é que o nosso Congresso é repleto de medíocres. Né? Eles nunca entraram num presídio, eles nunca entraram numa sala de audiências, eles nunca acompanharam um júri. Que entraram aí é que está o problema. Porque a gente está analisando aqui o aspecto jurídico da coisa, mas às vezes a motivação oculta, por que isso aí foi introduzido dessa maneira assodada, isso tem um quê de talvez revanchismo. E tanto é, doutor. Talvez uma busca de autoproteção, vai saber. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir o Carlos também e a gente... Isso aqui não estava no pacote. Não. Foi introduzido. E isso é bem importante também. Isso aqui não estava. De veto do ministro da Justiça. Mas eu acho que é papel dos legisladores introduzir elementos dentro da legislação que não estavam no projeto original. O problema não é necessariamente introduzir ou retirar os dispositivos. O problema é fazer da forma como foi feito, quer dizer, em cima das coxas. Sem consultar quem trabalha na área, sem fazer uma discussão legislativa adequada, tudo feito a toque de caixa, a impressão que passa, isso é uma coisa importante, porque como se trata de uma legislação que vai incidir sobre a vida pública brasileira, inegavelmente, já que ela surge na esteira do caso da Lava Jato, há um debate político. Afinal de contas, é a Casa Legislativa que está tratando o assunto. E a impressão conta nessas horas para demonizar ou até mesmo gerar apoio para determinado tipo de lei, é de que isso foi feito para criar uma certa restrição à punibilidade. Pelo menos essa é a impressão que se passou por uma parte considerável da sociedade, independente da opinião que se tenha contra ou a favor o juiz de garantias. Foi que nem essa questão toda aí da prisão após condenação em segunda instância. A forma como o Supremo Tribunal Federal foi mudando seu entendimento ao longo do tempo, independente dos argumentos, e eu acho que a questão é muito controversa, e até me filio à tese de que a prisão, dado a forma como está escrito na Constituição, ela se dá de fato depois do trânsito em julgado, a forma como foi discutido isso e o momento em que foi discutido isso, criou na sociedade a impressão de que o Supremo Tribunal Federal estava advogando em favor dos criminosos.
E se tu réus. perceberes, quando já Essa que tu chegou impressão. nesse assunto... Eu estou falando da parte política e da impressão, não da parte jurídica. E eu estou dizendo isso, a primeira discussão foi uma, depois teve todo o tempo, lapso temporal, e o que resultou? A mesma situação que era antes. Entende? A mesma situação que era antes. Os juízes vão poder decretar fundamentando do jeito que já era fundamentado antes. Então, foi uma discussão, como tu falaste, numa época política que era necessário fazer isso. Para eles. Para eles, né? Então, isso é... Mas eu vou deixar... Vamos lá, eu quero ouvir o Carlo Mazzi. Vamos lá, Carlo. Sua avaliação. Eu acredito... Tá quietinho, Carlo. Estou quietinho porque eu estou ouvindo aqui, tem muita coisa. Primeiro, é importante que se diga que isso é uma reforma muito extensa em toda a legislação processual e penal e que durante muitos anos nós vamos debater essas alterações. Então, qualquer coisa que se fale aqui é um pouco precário ainda de se debater, até porque nós não sabemos como vai funcionar na prática. Essa é justamente uma das questões que se coloca, né? Mas eu vejo assim que a principal alteração em termos de processo penal e quando se fala de juiz de garantias, nós estamos falando de uma nova figura, de uma competência funcional que foi fixada no processo penal, uma reforma processual, é que o pacote anticrime consolidou aquilo que a Constituição de 88 já previa, que o nosso sistema processual no Brasil é um sistema acusatório. Significa o seguinte, que a produção da prova ela está a cargo das partes e o juiz deve atuar de modo imparcial, ou seja, cada uma das partes tem uma função definida no processo e o juiz é um terceiro que deve tratar de forma equidistante tanto a acusação quanto a defesa. A acusação que é exercida pelo Ministério Público no sistema processual brasileiro, só cabe a função de acusar. Então, é uma parte vinculada com esta função acusatória. Ou seja, não há que se falar aqui que o promotor é suspeito ou algo assim, porque ele deve realmente acusar. Essa é a função dele. A defesa deve defender o imputado, o acusado. E o juiz não tem função de persecução penal. O juiz não é um justiceiro. O juiz não tem esta função de combate, que é o que tanto que se procura dar, e os juízes acabaram, alguns juízes, assumindo para si uma responsabilidade que nunca foi, de acordo com a Constituição, o papel da magistratura. Você já assistiu aquela série Justiça com as Próprias Mãos? Eu assisti algumas. O juiz, ele era juiz durante o dia e de noite ele saía numa moto, assim, tipo o juiz justiceiro. E essa é uma figura vedada pela Constituição. O juiz nunca teve essa Nicholas função. Marshall. Isso aí. Nunca teve essa função na Constituição Federal. Então, a alteração do pacote anticrime, ela vem com muito atraso reconhecer algo que a Constituição já reconhecia e algo que diversos países da América Latina já reconhecem há muitas décadas, sendo que o Brasil tem o Código de Processo Penal mais atrasado da América, que é um código de 1941, ou seja, nós não conseguimos até hoje fazer uma reforma global desse código, nós estamos fazendo reformas pontuais, e essa foi uma reforma bastante relevante, que trouxe então essa questão da separação dos atores processuais. Sim. E quando se fala na separação dos atores processuais, num processo democrático, a principal garantia do imputado, do réu no processo, é que ele possa ser julgado por um juiz imparcial. E a imparcialidade, ela quer dizer de maneira formal que o juiz deve tratar as duas partes, ambas as partes da mesma forma. Ele deve proporcionar iguais condições das partes de influenciá-lo na sua decisão. E a criação do juiz de garantias vem justamente para consolidar esta imparcialidade do juiz e garantir que depois, quando foi recebida uma denúncia contra ele, o réu possa entrar no processo em igualdade de condições de influenciar o magistrado. Porque aquele magistrado que já entrou no processo penal com toda uma carga de convencimento da administração do inquérito policial, onde ele deferiu
medidas de quebra de sigilo telefônico, de busca e apreensão, decretou a prisão do indivíduo, etc., e foi formando uma convicção até o momento em que ele recebe a denúncia, que significa que ele entende que existem elementos mínimos para dar início a uma ação penal, e esse juiz, presumidamente, ele já entra com uma tendência de favorecer a acusação, porque ele já ouviu e já concordou com a acusação, ou pode não ter concordado, mas ele já tomou conhecimento de elementos de prova que vão influenciá-lo, tanto para absolver quanto para condenar. Quando o juiz vai ter o juiz de investigação e o juiz de decisão, então. O juiz da instrução, da julgamento. persecução e da instrução. Ok. Mas quando é o juiz que decide, for lá decidir, ele não vai ter que olhar exatamente o mesmo apanágio de provas que foram produzidas? Não é a mesma coisa? O juiz da instrução e julgamento agora, ele não vai ter mais acesso a todos os elementos indiciários que foram colhidos na etapa preliminar de investigação. Porque é importante que se esclareça que... E por que isso não acontece mais? Por que isso não vai acontecer? Para que ele não seja contaminado por elementos que foram colhidos sem o crivo do contraditório, ou seja, sem a possibilidade da defesa intervir ativamente. Ou seja, ele só vai ter a possibilidade de acesso ao conjunto probatório com contradição. Aquilo que não tem contradição não entra. Aqui, ou as provas irrepetíveis, né, que é uma exceção prevista em lei, quer dizer, provas que não poderão, que há uma previsão legal de que não vão se perder se não forem produzidas durante a investigação preliminar, e aí sim elas podem integrar depois o acervo probatório do processo penal propriamente dito. Tipo um exame de corpo de delito que não tem como tu fazer depois. Isso é prova de materialidade que vai depois seguir para a ação penal. Mas as provas, aquelas provas irrepetíveis, né, que não tem como tu fazer, porque importa no momento do telefônica fato, também, né, uma interceptação. Sim, interceptação, exato, isso aí é prova de materialidade e autoria. Só que a investigação preliminar, e vamos dizer assim, o inquérito policial, para que ele serve? Para encontrar, para definir se houve um fato delitivo e encontrar uma autoria para o crime, ou, enfim, que aconteceu ali. Então, só tem essa função, ele não tem função de defesa. Não se buscam provas defensivas ali, embora a defesa hoje já tenha alguns elementos que pode contribuir para produzir elementos ali, não provas, porque não vai ser propriamente submetido ao contraditório, mas pode de alguma forma intervir, porque até já se fala hoje em investigação criminal defensiva da possibilidade da defesa influenciar de alguma forma. Mas não existe ali na investigação preliminar propriamente uma defesa, porque não há uma acusação formal ainda. A pessoa não sabe exatamente de quais crimes ela vai se defender, porque ali está se apurando o que efetivamente aconteceu, que fatos aconteceram e que crimes podem ter sido praticados ou não. Vai lá, Júnior. Eu não sei qual é a base científica que diz que o juiz que atua na investigação, por ter tomado contato com uma prova que depois não será mais disponibilizada a ele na fase do julgamento, ele estaria, quem sabe, parcializado por conta disso aí. Né? Porque o que acontece muitas vezes? Né? O juiz decide os incidentes no inquérito policial, na investigação criminal, com base em elementos, alguns que não estão submetidos ao crivo do contraditório. Né? E o próprio Código de Processo Penal permite que o juiz decida com base em elementos do inquérito policial, mas não exclusivamente neles. Isso nunca foi razão para que alguém compreendesse que esse magistrado está contaminado psicologicamente, até, quem sabe, de uma maneira subliminar ou subrepetícia, que nem ele mesmo perceba. Né? O que acontece na prática, nós que atuamos no processo criminal, né, nós percebemos que muitas vezes aquilo que não foi confirmado pela prova depois submetida ao crivo do contraditório, não é em nenhum momento impedimento para que o juiz absolva o réu contra o qual ele deferiu alguma medida lá no início do processo. Então, essa presunção de que o juiz ele perde a parcialidade por ter contato com a prova
e que depois, mesmo que diante de um contexto mais geral e ao final de todo o exercício da ampla defesa, do contraditório, ele vai estar decidindo não com base naquilo que é o conjunto das provas, mas com base num condicionamento que vem lá do inquérito policial. Eu não consigo compreender isso como algo cientificamente defensável. Tu acha que essa legislação parte do pressuposto de que os juízes são pessoas naturalmente suscetíveis? Ela parte do pressuposto de que o juiz está condicionado psicologicamente a condenar o réu se por acaso ele deferiu alguma medida em seu desfavor lá no início da investigação ou coisa parecida, o prendeu ou coisa parecida, quando na realidade isso não tem base científica que comprove isso de maneira alguma. Mas a gente sabe o que acontece, né, doutor? Não sei, doutora. A gente sabe o que acontece. Eu até, se me permite, Guilherme, Permito, eu tenho um processo... Não precisa nem pedir permissão. Eu tenho um processo criminal que é sobre lavagem de dinheiro e que, em razão lá do inquérito policial, as informações prestadas em sede de habeas corpus para o STJ, se tivesse o juiz das garantias, não seria aquela informação. O juiz está contaminado, sim, com porque ele as prestou provas, informação que tinha disponível? porque não tinha, com as informações que foram feitas lá no inquérito, colhidas lá no inquérito, Então, sem aí o é crivo do outro problema, né, contraditório. doutora? A senhora não quer que as informações lá, sem o crivo do contraditório, elas cheguem ao conhecimento do STJ? Não, eu quero que chegue, doutor, mas eu quero que chegue, como o cara falou, de forma correta. Mas e por que Correta. não Como seria assim, correto? como de forma correta? Realmente o que aconteceu. É o que aconteceu. Como o Guilherme perguntou, o juiz vai ter acesso a essas provas? Não vai ter. Ele vai ter que pegar e ler. Por quê? Porque a própria lei diz que o juiz pode, no instante que ele receber a denúncia, ele pode olhar e vai ver se ele vai manter a prisão ou se ele vai prender. Ele vai poder rever a decisão do colega, do juiz das garantias. Ele vai ter contato com aquilo que fundamentou a decisão. Isso, Então, mas daí vai ser mesmo que uma ele não tenha análise contato dele, com a doutor. prova que vai estar lá na secretaria do juiz de garantias, ele não vai poder chegar, mas ele vai ter que saber por que aquele sujeito está preso para poder dizer se ele continuará preso ou não. Sim, eu concordo com o senhor. Como você vai evitar esse contato? É praticamente impraticável isso. Não, ali, primeiro que esses elementos que estarão lá junto com o juiz de garantia não são propriamente provas, porque não foram produzidos em juízo, não houve participação da defesa na produção desses indícios. Você quer chamar de elementos de convicção, indícios... Não, mas a finalidade deles é convencer o promotor de como ele deve conduzir a acusação, e isso está certo. E convencer o juiz também, que vai ter que receber a denúncia. O juiz vai... o juiz de garantias, ele recebe a denúncia. Recebe a denúncia. Com base exatamente ele nesses verifica elementos. os indícios mínimos ali, a materialidade, a comprovação de materialidade, né? E os indícios mínimos de autoria e os requisitos formais da denúncia para fins de receber. Carlos, esses indícios mínimos de autoria não seriam exatamente esse conjunto aí de exatamente, que de devem ser produzidos, que aí devem ser produzidos sob o crivo do contraditório num processo judicial onde existe uma dialeticidade ali, onde as partes podem atuar e podem questionar aquela prova, porque no inquérito policial eu não posso questionar como ela é produzida. Muitas vezes a gente vê inquéritos policiais que são baseados em denúncias anônimas. E que a denúncia anônima acaba numa condenação do indivíduo. Mas nunca um juiz condena ninguém dizendo assim, a denúncia anônima diz tal coisa, logo eu condeno. Ele tem que analisar com outros elementos. Júri, o promotor hoje puxa uma denúncia denúncia anônima isso com outros elementos. E diz, olha, o fulano aqui denunciou anonimamente, ele tem medo, então vocês têm que condenar, porque aqui há um indício de que, então, o medo poderia dizer que o réu é o autor desse fato. Só que isso aí só pode servir lá para fins de investigação e não para formação de culpa de convencimento um indivíduo. do juiz. Para a formação do mérito. Mas o juiz tem que fundamentar a sua decisão. E quando ele fundamenta, ele não vai usar esses elementos que são imprestáveis para fundamentar. Mas acontece o seguinte, aí vem uma questão que até a psicologia explica, que inclusive se fala em efeito perseverança. Uma vez que o juiz tomou contato com algum elemento que o convence de que aquilo deve ser daquela forma... Como é que sabe que convenceu? Eu não sei, é uma presunção.
Todas as Tu acha causas que uma de... legislação pode ser baseada na presunção? Todas as causas de É só uma pergunta sincera, eu Com sou um certeza, leigo aqui. eu acho. Quer dizer, leigo eu não sou, mas Sim. eu sou a pessoa que está As tentando presunções- criar uma opinião a respeito. Sim, Eu não as tenho pre- opinião formada. A minha opinião é que sim, a legislação deve criar presunções, porque nós temos que garantir determinados direitos. Todas as causas de suspeição e impedimento de magistrados são presunções. Nós temos que presumir que aquele magistrado não pode julgar, porque na hipótese dele vir estar contaminado, aquilo pode representar uma violação a direitos individuais daquele cidadão que está respondendo um processo. Mas você está criando uma hipótese dele estar contaminado. Todas as causas Mas é são uma hipótese. É uma hipótese que, na prática, em que percentual isso aí se verifica efetivamente? Houve algum estudo em Não relação importa, a isso? pode ser uma Você pessoa, pode ter um caso ser um juiz específico. contaminado que já justifica uma lei dizer Não, isso. mas a gente não pode criar uma norma geral com base em uma exceção. Isso aí jamais pode ser Se aceito. existe a possibilidade do juiz estar contaminado por ter deferido determinadas medidas que o levam a chegar mais próximo da acusação e iniciar um processo vinculado à tese acusatória, então eu tenho que presumir que este juiz Mas o pode juiz ter se uma vincula tendência à tese acusatória? a verificar. A tese acusatória a ficar é da acusação. a favor da acusação. O que o juiz fez durante a investigação criminal? Ele deferiu medidas ou indeferiu. Né? Sim. Ele pode ter concedido... Mas ele definir vai- medidas não é necessariamente compreender o mérito, no caso. Não, de maneira alguma. É ele tomar decidiu uma um incidente. posição. Aí é que está o juiz. Em relação a uma questão incidente, por exemplo, se aquele réu não vai dizer se ele é culpado ou inocente, de maneira alguma, Exatamente. mas vai dizer que há algum indício de materialidade, autoria, Por exemplo, eu posso- e aquele réu Eu posso tem determinar que ser preso a quebra... porque há um risco à ordem pública Vamos lá. na sua Eu posso permanência solto. determinar a quebra do sigilo telefônico de um determinado investigado. Isso é uma medida que potencialmente vai contra o interesse do réu. Sim. Do investigado. Como é que isso aí chega para o juiz? Chega base Agora, um isso não relatório? significa que o juiz, por ter quebrado, vai formar uma opinião contra o Há réu. uma- Se ele há uma- deferiu isso é porque ele entende que existem elementos para deferir. Tá? A Mas tendência... isso já não acontece quando Ok. ele aceita a denúncia feita pelo Ministério Público? Não, porque essa verificação da denúncia é uma questão formal, vamos dizer assim. Ele verifica aspectos formais da denúncia. Até se argumenta que deveria analisar se tem justa causa, né, para deflagração da ação penal, se existem elementos anteriores. Até se discute isso. Mas, basicamente, o que o juiz faz quando recebe uma denúncia é verificar que, então, o fato... Eu já tive casos em que o Ministério Público narrou o fato que nem crime era. E aí o juiz recebeu a denúncia, o tribunal mandou trancar a ação penal, evidente, não era crime, foi denunciado por algo que não era crime, eu já vi isso. Então essas coisas Isso é acontecem na exceção. prática. Mas Jardim, mas depois eu vamos passo pra falar da, Tatiana, vamos falar da prática, então, né, para o telespectador compreender melhor. Vamos supor que há um pedido de interceptação telefônica formulado pela autoridade policial porque há uma suspeita de que determinado sujeito esteja traficando drogas. Ele vai dizer que houve um relatório da autoridade policial dizendo que colheram elementos e o número do telefone do investigado. Fulano de tal, tem o número tal, o juiz, com base naqueles elementos, se convence que é viável deferir a medida. Então, vai deferir a medida, vai colocar o grampo autorizado, né, e o sujeito vai falar no telefone. E a prova que vai ser produzida a partir disso aí, ninguém sabe o que vai acontecer. Se vai haver elementos nas conversas telefônicas ali que vão indicar que ele é realmente um traficante de drogas, ou que ele é, ou seja lá, um crime de homicídio, ou qualquer coisa parecida. E é esse o elemento de prova que vai ser usado depois como base de condenação, e não que foi usado para pedir a interceptação telefônica. O que é fundamento de uma sentença condenatória é a prova que ele é traficante, que foi produzida pela interceptação telefônica. Quer dizer, é outra coisa que está à parte e além dos elementos que ensejaram a formulação do pedido da quebra de sigilo telefônico, sigilo das comunicações dele. Então, são elementos diferentes. Então, o juiz vai ter diante dele, depois de encerrado o prazo da interceptação telefônica, todas aquelas conversas, e ali nós vamos ver o que vai ter ali, se ali realmente está negociando drogas com alguém, mandando vir drogas do Paraguai para abastecer Ou não. algum lugar, ou não. Né? E é esse o elemento de prova judicializado que vai servir para qualquer juiz, seja o que deferiu ou seja outro,
definir se é caso de receber denúncia, é caso de condenação ou não. Doutora Tatiana. O que me chama a atenção nessa lei vem o que o Carlos falou, assim, que eu acho que, eu entendo, sim, que o juiz do processo, ele fica contaminado. No instante que ele tem que ele já tem contato com o inquérito policial, no momento que ele vai decidir, e eu estou vendo muito isso nos crimes de lavagem de dinheiro. Muito, muito. Ele já está contaminado, doutora. Eu acho que ele já está contaminado no instante que ele vê o inquérito. Eu acho que a partir dali, no instante que ele toma contato com o inquérito, qualquer decisão que ele vá ter... Mas é pior que bola isso aí, né? Olhou, pronto, pegou. Então não pode olhar o processo, porque daí tu vai descobrir que o réu é culpado e condenar o réu. Não, mas aí é que tá. Olhou o processo, o julgamento aí é que tá. O julgamento aí é que tá. Tem o contraditório, tem ampla defesa. Como hoje, eu tive o caso hoje, de eu falar com o assessor do juiz e dizer assim, foi decretada a prisão de um cliente meu dizendo que ele ameaçou tais pessoas. E ele disse, pois é, doutora, eu digo, mas isso não é verdade, onde é que está isso? Isso não é verdade. Pois é, foi feito lá no inquérito. Foi feito isso lá no inquérito, eu não pude me manifestar e meu cliente está preso por causa disso. Ok, mas se tivesse o juízo das garantias, doutor... Mas ele está respondendo por quê? Por lavagem de dinheiro. Tá, mas e a atuação do processo não é a mesma coisa? Mas aí é que vem o que o cara falou. Se tivesse o juízo das garantias, isso aí não estaria no processo. Isso aí não estaria no processo. E ele não estaria preso. E ele não estaria preso. Estaria no processo realmente o que interessa. O que é? O crime de lavagem de dinheiro. Mas se chegar durante o processo a notícia ali, o processo tramitando... Mas aí é diferente. Que não, o diferente. fulano está sendo ameaçado. Doutor. Já é a jurisdição aí o juiz, do juiz. Só porque já está no processo, então ele vai continuar preso com justiça. Porque a ameaça poderia ter sido feita antes, ou então até a invenção da ameaça, que pode convencer o juiz de garantias e pode convencer o juiz também da instrução do processo, o juiz julgador. Exatamente, como o senhor está falando. Pode garantir o juiz. Se for mentirosa a denúncia que diz que ele realmente ameaçou testemunhas. Mas se tivesse esse juiz investigador ali, ele tem Mas ele não é um investigador, o juiz. O juiz que cuida da investigação, ele não é um investigador. Aí que tá, a lei é bem clara no sentido que ele não tem poder nenhum de investigação. Ele é equidistante, imparcial, tanto quanto o juiz que vai julgar o final do processo. Até para dizer o seguinte, não teve ameaça. Isso não teve ameaça, isso não pode fazer parte. Ele não está julgando, ele tá, porque as garantias juízo de garantias. Quais são as garantias? O que está previsto na Constituição Federal? Um julgamento justo. Presume-se inocente a pessoa até o trânsito julgado. Tu não pode presumir, e daí vem a pergunta que tu fez para o Carlos, a gente não pode presumir que a pessoa seja culpada. A gente tem que ter a presunção ao contrário. Mas por que está sendo invertida a presunção? Eu não consigo entender. Mas claro que está invertido, doutor. No instante que prende uma pessoa, não é inversão. Não, mas é uma medida cautelar, né? Não é antecipação de pena, que é vedada. Mas a prisão não é uma antecipação de pena, doutora? É uma medida cautelar, doutora, é diferente. Mas esse meu cliente, vou lhe dizer então, ele está desde 12 de dezembro de 2018 preso por este fato. Tá, e a senhora supõe que um juiz que não fosse o mesmo juiz agora que está atuando desde a época do inquérito... Com certeza. Já teria soltado ele. Com certeza. Mas eu não consigo chegar nessa certeza. Com certeza, doutor. Bom, porque os elementos que mantêm uma pessoa presa, e certamente a senhora impetrou vários habeas corpus durante esse período para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal mantém a prisão... Não, eu não impetrei. Porque eu estou assumindo agora que eu estou tendo conhecimento do processo, nem o outro advogado. A defesa anterior não impetrou? Não. Porque se tiver um ano e quanto agora? Um ano e um mês, o sujeito preso. O normal é que alguém tente impetrar um habeas corpus, a defensoria impetraria um habeas corpus, né? E aí esse habeas corpus seria julgado pelo Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça, se tiver mantido ele preso, foi porque realmente ele entendeu que era o caso de manter preso. Eu não sei por que um outro juiz ia pensar diferente do que poderia ter pensado o Tribunal de Justiça nesse caso. Mas aí, doutor, foge do juízo das garantias que a gente está falando. Porque daí os juízes das garantias não figura mais aí o juiz das garantias. A questão mas o juiz das garantias tem a decisão tão correcionável quanto o próprio juiz. O juiz da instrução. Ouvi um pouco o Carlos e depois nós vamos para o intervalo. Vai lá, Carlos. O juiz da instrução e julgamento... Mas está muito bom o debate. Acho que o público que está nos assistindo... A fim de garantir entendendo alguma coisa? essa imparcialidade... Bom, eu não sei. A imparcialidade é o quê? É tratar ambas as partes com as mesmas garantias, né? Dar as mesmas condições.
por isso que se fala em paridade de armas. Para garantir isto, o juiz tem que ter a originalidade do que ele vai julgar. Ele não pode entrar ali já sabendo de elementos a mais do que a outra parte sabe, do que a outra parte teve acesso, do que a outra parte pôde contraditar. Então, esse juiz, ele entra mais vinculado à acusação dentro do processo. Essa que é a questão toda do juiz de garantias. Tem uma pergunta aqui do público. Pois não. Roberto Borges escreve o seguinte: eu gostaria que fosse explicado por que o juiz não fica contaminado quando ele indefere alguma medida cautelar ou quando ele indefere uma prisão preventiva, por exemplo. Até agora eu só vejo questionamentos quanto à contaminação se dá contra o réu. Não, fica também. Mesma história. Ele não pode beneficiar nem defesa, nem acusação. A imparcialidade é isso. Não pode. E certamente o promotor, a acusação, questionaria um juiz que estivesse a favor do réu. Seria a mesma situação. Eu entendo que o juiz, quanto mais informado a respeito dos fatos, melhor. Durante o processo, sim, doutor, porque daí vai ter o contraditório. Ele tem que saber tudo. O juiz precisa saber tudo para poder fundamentar formar a sua convicção, que tem que ser baseado na busca da verdade real. O juiz de garantias não pode formar convicção. O senhor mesmo falou agora. Não, mas ele não está formando uma convicção em relação ao mérito final. Ele vai formar uma convicção em relação à necessidade ou não de deferir uma cautelar. E aí, respondendo a pergunta do telespectador, o juiz que indefere uma preventiva não se contamina. De maneira alguma, ele pode, na semana seguinte, deferir a preventiva com base em outros elementos. E na semana seguinte que ele deferir, ele pode soltar, conceder revogar a preventiva também com base em outros elementos. Pode, com certeza. Então, eu não vejo por que isso aí tem que determinar um comprometimento, uma parcialidade do julgador que numa semana decide de uma maneira, na outra semana decide na outra, o que prova a sua imparcialidade. Tatiana, tu pode dar um apontamento final aí, depois nós vamos para o intervalo. Agora sim, eu prometo o intervalo. Tá, não, eu assim, até respondendo, porque muitas vezes quando nos escutam, né, Carlos, os advogados criminalistas só defendem. Não, eu acredito também que ele vai ficar contaminado, sim. Se indeferir, ele vai ficar contaminado. Depois, mas ele está a favor da defesa. Não, se ele decretar, não, ele está a favor da acusação. Eu acho que isso a gente tem que cuidar. Não é a favor ou contra. Ele não pode ter contato com nenhum elemento indiciário. O juiz que vai julgar posterior. Por isso que tem que ter um juiz com atribuição somente para esses elementos indiciários, que vão servir para formar a convicção do promotor. E não de condenação ou não do indivíduo depois de denunciado. E até em função disso é que se coloca como fim o recebimento da denúncia, o fim da atribuição do juiz. Muito bem, vamos fazer intervalo. Voltamos na sequência. Temos ainda a lei de abuso de autoridade para falar, entrou em vigor recentemente. E você que está nos acompanhando, não deixe de mandar a sua mensagem, mandar aqui um abraço para o doutor Gustavo Arossi, querido Gustavo Arossi, que está nos acompanhando aí na audiência, obrigado. Luiz Carlos Rossing, ele disse que o juiz de garantias é uma piada. Não é, não. Eu acho que existem bons argumentos. Ele acaba de chamar de piada o ordenamento jurídico de toda a América Latina. Só o Brasil que estava desatualizado. A não sei que essas pessoas querem viver na década de 40. Talvez se a gente pensar que o ordenamento jurídico dos outros países tem um juiz de garantias um pouco mais bem elaborado, talvez o nosso seja uma piada comparado com os demais. Bom, eu acredito então que nós é que estamos errados. Eu acredito que existem bons argumentos tanto contra. Inclusive a Corte Europeia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É verdade. Do qual o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante a imparcialidade do juiz. Bem. Um abraço também para o Hélio Justo, que nos acompanha lá de Dom Pedro de Alcântara. Obrigado. Para Mariana Velho, ela é tua parente? É minha mãe. Olha aí. Então, um abraço para a dona Mariana. Minha mãe. Parabéns pelo filho, pelo livro do filho, hein? Obrigado aí à audiência. Beto Forácio, obrigado também pela audiência. Jason Simon, ele disse que a contaminação está no bolso vazio. Eu não entendi esse comentário. Mas está lido. Sei lá. Voltamos depois do intervalo aqui na RDC. De volta aqui na RDC TV, com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates e análises noturno, os canais 24 e 524 da NET, pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Deixe o seu comentário lá no nosso live stream e assista as edições anteriores nos nossos canais.
O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Mandar um abraço aqui para o meu colega jornalista André Machado, que hoje à tarde esteve aqui na EDC. Tivemos um bom bate-papo aí, falamos um pouco sobre a eleição e tal. Esperamos aí que o André venha dar um oi aqui no programa em breve. Fica aqui o meu cumprimento, o meu alô. E também agradecer aí pela audiência, o André costuma nos acompanhar aqui no programa. Muito bem, voltamos aqui, estamos com o Dr. Leonardo Jardim, a doutora Tatiana Borsa e o Dr. Carlos Velho Mazzi, falando sobre, o primeiro bloco foi dedicado ao juiz de garantias, e vamos falar um pouco aí sobre a lei de abuso de autoridade que entrou em vigor. E na época da discussão da lei de abuso de autoridade, muita gente, e eu acho que em boa medida do Ministério Público, criticaram, não só o Ministério Público, forças de segurança, não gostaram do que foi aprovado. Sua avaliação do que está em vigor agora, qual o senhor, inclusive, está submetido? Sim, nós sempre estivemos submetidos a uma lei de abuso de autoridade. Mas uma nova desde agora. 68, na realidade, uma lei lá da época do próprio regime militar. O que acontece? Qual é o problema dessa lei? É punir abuso de autoridade? Óbvio que não. Nós todos somos contra que a autoridade ou abuse do seu poder. E é uma tendência do ser humano, por vezes, quando tem um espaço de poder, tentar utilizá-lo até os seus limites e, por vezes, extrapolar os seus limites. E essa extrapolação dos limites do exercício do poder, ela deve ser, sim, punida, com certeza. Não há ninguém que pode ser contra isso. Agora, a maneira como foi feita essa lei, a sua origem, ela vem, como a gente sabe, uma retaliação em relação àquilo que foi feito, principalmente a partir do que ocorreu na Operação Lava Jato, uma maneira de tentar não punir abuso de autoridade, mas sim de punir o exercício regular da autoridade, criando, por conta disso aí, um mecanismo intimidatório para o exercício regular da atividade policial, da atividade judicial e da atividade do Ministério Público. É isso que envolve toda a reclamação que nós temos em relação a alguns tipos penais abertos que existem nessa lei, que podem dar margem a que o sujeito, a que a autoridade deixe de ter uma autonomia, uma independência para atuar com receio de ser punido ou pelo menos responder de alguma maneira por crime de abuso de autoridade. Evidente que, se você considerar que é necessário que se comprove o dolo de efetivamente abusar da autoridade, do seu poder, isso, para fins de uma condenação criminal, ela pode ser problemático, mas, de qualquer maneira, você está ameaçando de processo uma autoridade exatamente porque ela está cumprindo essa função. Então, a gente sabe por que essa lei foi feita e da maneira como ela foi feita, a partir do momento que se apresentaram lá a sugestão das 10 medidas contra a corrupção e que acabou se transformando nessa lei de abuso de autoridade. Eu li a lei, na época nós fizemos um debate aqui, o Carlos veio, eu explicitei que a minha grande preocupação em relação à nova lei de abuso de autoridade era com a quantidade de dispositivos presentes que poderiam levar a subjetividades. Era a minha preocupação. Esses são os tipos primordial. penais abertos que nós estamos falando. Tu concordas que há essa Exato. subjetividade inerente à lei e que isso pode dar margem para uma sanha onde a lei penal ela não contra as autoridades que eventualmente até restrinja ou auto-restrinja a iniciativa dessas autoridades de investigarem, atuarem? Estou aqui falando com dois professores, né? Existe no direito penal o princípio da lex certa. A lei penal ela tem que ser certa. O conteúdo dela não pode servir, não pode ser algo tão abrangente que sirva à subjetividade, como você mesmo colocou. Então, o problema exatamente dessa lei, da maneira como ela foi aprovada, alguns tipos penais, não todos talvez, né, muitos foram até vetados, né, mas alguns que permaneceram, é exatamente esse grau de abertura excessiva que é incompatível com uma tipificação de um crime. Muito bem. Doutora Tatiana. Eu fico preocupada, sim, com esse teu questionamento, porque é uma lei penal de tipos abertos, em que vale, sim, de várias
ainda esse semestre, quando eu estava em sala de aula e estava falando, e eu tenho muitos militares, né, em sala de aula. Daí eles disseram, então agora a gente não vai poder mais prender, porque agora eu digo, não, tudo dentro do seu limite. E eu comecei a estudar a lei com eles, a gente começou, mas isso aqui eu entendo desse jeito, isso aqui eu entendo desse outro jeito. Então, a lei, ela é extremamente, vamos dizer assim, subjetiva. Elástica. Elástica. Ela deixa assim, ela lança e tu interpreta da maneira, vamos dizer, que tu melhor entender. Então, o policial acha que se ele... Isso não causa insegurança? Com certeza, uma insegurança jurídica para todo mundo, não só para os advogados, mas para os promotores, para os policiais, para os delegados de polícia, e a gente vê muitas críticas em cima disso. Né? Porque muitas vezes o que eu escuto mais é mas ele pode me levar para a delegacia sem ter uma ordem judicial? Não, não pode, isso é abuso de autoridade. Ele pode gritar comigo, então, que isso é abuso de autoridade? Não, só um pouquinho. O que é gritar? O que é gritar? Tá, então o policial ele vai dizer para ti, não. Então, esses detalhezinhos podem ser... é bobagem, Tatiana, tu tá falando isso. Não é bobagem. Pode ser bobagem para nós, estudiosos, mas é para aqueles que não têm conhecimento, para aquelas pessoas que não têm o conhecimento da lei ou que não tiveram oportunidade de ler a lei, isso é uma coisa muito perigosa. Por exemplo, tem lá um dispositivo que determina a possibilidade de punição para a autoridade que eventualmente decidiu determinada ação por razão de se jactar, de promoção pessoal. De colocar foto da pessoa também. Não sei, eu não sei eu não estou com a lei aqui, não estou com ela aqui na mesa para ler, a última vez eu estava. Para promoção pessoal. Para promoção pessoal. Como é que se define o que é promoção pessoal nesse caso? Isso aí é a narrativa anti-Lava Jato. É uma pergunta que eu estou fazendo. Te dou um exemplo. Estão procurando uma pessoa, um bandido, tá? Que é extremamente famoso, que cometeu alguns delitos grandiosos. Então, para aquele delegado, para aquele policial que prendeu, Às vezes a imprensa sabe primeiro que nós, advogados, que o cliente foi preso. Por quê? Porque aquilo é um prêmio. Isso é um abuso de autoridade. Então, olha aqui, Claro que não vão avisar o advogado, estamos indo prender seu cliente. Óbvio que não. Então, esta promoção pessoal, sim, infelizmente, a gente vê muito, Guilherme. E isso é um abuso de autoridade. Tanto é que hoje colocar as fotos, e o Ministério Público, eu não sei como é que é lá na sua comarca, doutor, mas as denúncias estão vindo com as fotos dos réus. E normalmente grandes operações... Isso aí é dentro do processo. Também, né? Não é no jornal. Agora vai haver uma alteração. Posso fazer uma pergunta para o Leonardo antes de passar a palavra? Porque é uma provocação para o Leonardo. Meu amigo, eu me sinto à vontade para provocar, né? Tu não acha que o Ministério Público, Leonardo, às vezes erra demais quando faz aquelas coletivas? Eu ia falar nas coletivas, justamente. Que, eu não sei, às vezes cria-se um clima de pega para capar em cima dessas coletivas, assim, e com isso se cria na sociedade um sentimento de condenação imediata da pessoa que é meu amigo. Não, eu estou perguntando. Agora o senhor quer usar o direito ao silêncio, né? Daí, quando as garantias vão ajudar a pessoa, ela quer usar. O Leonardo vai ter todo o tempo para responder. Isso é uma pergunta sincera. Agora ele vai fazer uso das garantias dele que estão na Constituição. Não acha que isso cria na sociedade um sentimento de persecução à pessoa, sendo que não houve nenhuma condenação, às vezes não houve nenhum aceite da denúncia, mas, entretanto, o Ministério Público e eventualmente, até a Polícia Federal fazem lá uma coletiva e falam da pessoa como se ela condenada fosse. Qual que é a tua avaliação disso? Olha, eu não sei, eu não vou falar de caso específico, né? Não vou falar de nenhum caso específico. Não, eu estou falando de termos genéricos. O que nós temos que levar em consideração aí? Existe uma tensão entre as garantias até de privacidade, intimidade, a imagem da pessoa que está sendo investigada, que está sendo denunciada ou que está sendo presa, ou qualquer coisa assim, e a necessidade de informação ao público daquilo que está acontecendo, prestação de contas à sociedade. E isso é evidente que a responsabilidade de uma autoridade que está expondo essa situação, ela é uma responsabilidade grande e esse limite ele deve ser observado de uma maneira que efetivamente preste a finalidade que é uma coletiva, que é informar. Então, eu não posso... Claro que eu não concordaria com uma coletiva que viesse servir para outra coisa.
que não prestar contas do serviço que é prestado e daquilo que está sendo feito, da maneira até como o contribuinte está tendo o seu dinheiro investido e está tendo... Mas Vou ser chamado de Agora, petista, vou ser chamado de comunista. Eu que sou um crítico do PT, eu sou um crítico do Lula, todo mundo sabe disso. Mas não achas que, por exemplo, no caso lá, o famoso caso do Deltan Dallagnol com o PowerPoint, aquilo não foi uma espetacularização da informação? Que dava para fazer de uma outra maneira? Não posso afirmar isso aí, porque eu não estaria sendo ético da minha parte fazer esse tipo de avaliação. Agora, na época, na ocasião, eu me lembro que eu entendi como uma forma de prestação de contas. Agora, muitas pessoas entenderam como você entendeu. Mas, né? Não estou dizendo que eu entendi, eu estou perguntando. não, mas sabe o que eu... Agora Para mim, o Lula foi condenado com provas, ponto. Para mim, foi. Para mim. Então, tudo bem. Aquela coletiva, inclusive, teve uma situação que se colocou, uma situação que algum dos procuradores falou que não haveria provas, né, ou coisa parecida, e não era, dentro daquele contexto, estava errado você entender a coisa dessa maneira. Né, e tentaram crucificar o colega que fez essa fala, né, descontextualizando e tal. Quer dizer, é uma situação que você lida com uma autoridade, com uma ex-autoridade, que é uma liderança política, querendo ou não, e que efetivamente é uma exposição enorme para o procurador. Ele está ali como se estivesse num paredão. Então tem que ter muito cuidado quando qualquer tipo de manifestação numa coletiva como essa. O senhor me permite eu lhe perguntar? Posso perguntar, Guilherme? Agora estou sendo Roda Viva, mudou o programa. Não, mas assim, o senhor colocou uma questão que me chama a atenção. Quando fala assim, temos que prestar contas à sociedade. Isso é uma coisa que me deixa muito... Eu fico muito, eu não sei se é o termo correto, temerosa, porque prender alguém e fazer aquele espetáculo, reunir polícia, promotor, às vezes os promotores não vão, mas a polícia, prendemos o fulano de tal. Não prendemos, estamos prestando serviço à sociedade, estamos dizendo, você se acalma que agora acabou, não vai mais ter morte, não vai ter roubo, porque nós prendemos ele. Isto é prestar contas para a sociedade? Acho que prestar conta para a sociedade é ter um processo justo, com uma sentença justa. Isso é prestar conta para a sociedade. E não expor uma pessoa. Isto sim que eu acho que é um abuso. Nossa. Isto, entende? Eu compreendo o seu ponto de vista. Mas aí tu tá entrando numa área complicada, porque a imprensa tem o dever de informar. Com certeza. Se a imprensa tem informação que vai ser alguém preso, ela tem o direito de transmitir a prisão, como foi o caso do Lula. Deixa eu te dizer, eu acho, assim, a imprensa, tem a ver com o Ministério Público, no instante que o Ministério diz assim, eu tenho que prestar contas. Não, eu não estou falando da imprensa, eu acho que a imprensa tem que fazer o papel. E quando se vai a uma coletiva, está divulgando um ato que é público, que não está mais acobertado pelo sigilo. Então, seriam fatos que seriam conhecíveis por qualquer pessoa que estivesse interessada. E há um interesse jornalístico, há um interesse de divulgação. Não estou falando da imprensa, eu acho que a imprensa tem que divulgar. E a imprensa acabaria divulgando de uma maneira ou outra. Vamos ouvir o Carlos antes de ir para o intervalo. Vai lá, cara. É fundamental, com certeza a população tem direito à informação e os órgãos, tanto o Ministério Público quanto a polícia, podem informar, só que deve haver uma moderação nisso aí, quando aí estamos de acordo. Né? Mas é bem melhor... É preciso ter uma proporcionalidade. Só uma parte rápida, eu acho bem melhor que a própria autoridade investigante ela exponha os fatos de uma maneira mais fidedigna ao que aconteceu efetivamente na investigação, do que a imprensa noticiar de uma maneira desencontrada e sem ter o conhecimento total do que vem acontecendo. Perfeito. O público pode ser desinformado se não houver essa mediação da autoridade. Está perfeito. Perfeito. Vai lá, Carlos, para completar e a gente ir para o intervalo. Com relação à lei de abuso de autoridade, eu penso o seguinte, se fala muito dos defeitos do processo legislativo, né? Porque criou uma lei, deixou muitas brechas e deixou tipos penais abertos que vão ser preenchidos por entendimentos jurisprudenciais. Aí, claro, numa perspectiva de restrição assim, da atividade jurisdicional, claro que é muito melhor uma lei mais definida, né? Um direito penal que seja mais... que traga conceitos mais certos, porque é na lei que nós vemos as garantias. Né? Quanto mais parâmetros legais um juiz tiver,
maior segurança jurídica haverá. Quanto mais amplo e mais poder se der ao juiz para ele interpretar da forma que ele quiser, maior insegurança para o jurisdicionado. E tanto a acusação, o Ministério Público, que vai promover essa acusação, quanto aquele que vai sofrer os processos. Mas também de uma outra forma... Para por aí, vamos fazer um intervalo e bem. depois eu prossigo Então, com a palavra aqui com o advogado Carlos Vermaz. Estamos aqui falando sobre a lei de abuso de autoridade que entrou em vigor no último final de semana. Você fica conosco e nós voltamos na sequência. O Cruzando está de volta. Como é que é o nome dessa personagem? A Siri. A Siri não sabe do que nós estamos falando. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre lei de abuso de autoridade. Neste terceiro e último bloco, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, e também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Carlos, eu havia lhe interrompido ao fim do segundo bloco, a palavra está contigo. O que eu vinha falando só é da questão do processo legislativo, das falhas, né, que a falta de uma análise mais detida, de debates e de maior participação, sobretudo da academia também, né, no desenvolvimento dessas leis penais, acaba criando essas dificuldades práticas que depois vão se ver aí, a lei acaba de entrar em vigor, então vai começar a ser explorado isso. Mas também nós não podemos perder, por outro lado, a confiança nas instituições. Por quê? Por que eu digo isso? Porque vai ser um promotor de justiça que vai promover uma ação penal por abuso de autoridade. E o promotor de justiça, assim como o delegado, ele é considerado o primeiro juiz da causa. Porque é ele que vai fazer a primeira análise, se ali tem elementos para o oferecimento de uma denúncia ou não. Se ele entender que não, ele promove o arquivamento daquilo ali, ele pede o arquivamento. A mesma coisa o delegado, quando recebe um preso em flagrante na sua delegacia, ele vai avaliar se as condições ali em que foi apresentado representam efetivamente um crime, se ele pode fixar fiança ou não. Então, ele vai fazer uma primeira avaliação da causa e por isso que essas instituições têm que ser respeitadas. E depois, é um juiz que vai julgar o abuso de autoridade. O próprio magistrado que usurpou da sua função e praticou um abuso, assim ele vai ser julgado por outro magistrado. Assim como vai ser também a Corregedoria do Ministério Público que vai avaliar a conduta dos pares. Mas o grande problema... Na medida em que se tornar crime, vai ser para o judiciário. O judiciário é que vai avaliar. Da maneira como ficou, embora as críticas que possam ser feitas, pelo menos existe essa possibilidade de você estabelecer um controle, uma triagem em relação a essas alegações de abuso. Mas é bom lembrar que essa lei, quando ela foi feita, o projeto dela previa inicialmente a iniciativa do acusado, da suposta vítima do abuso de autoridade para processar a autoridade. Isso acabou, não sei se caiu lá no processo legislativo ou se acabou sendo vetado. Caso o Ministério Público ainda não promova a ação. Mas originalmente havia uma previsão de que a vítima poderia inclusive entrar com a ação penal independentemente independente de ser subsidiária, talvez até previsto como legitimidade concorrente. Se eu não me falha a memória. Isso acabou não passando e aí fica bem mais administrável a situação. Mas imagina esse grau de subjetividade com essa possibilidade da própria suposta vítima do abuso poder processar sem nenhum tipo de freio. A lei de abuso de autoridade, se nós formos ver bem a fundo, os tipos penais que são previstos ali são condutas graves, são condutas que caracterizam efetivamente um abuso que deve ser legitimamente sancionado pelo Estado. Claro, daí nós vamos falar de algumas questões de aplicação, de problemas na aplicação. Mas, se o legislador tipificou determinadas condutas, trouxe condutas ali e previu em lei como crime, é porque essas condutas acontecem a todo momento no Brasil. Esses abusos não são meras previsões teóricas. Esses problemas, tem coisas muito graves ali, colocar homens e mulheres na mesma cela. Isso acontecia no Brasil. Artigo 21, tem manter coisas presos. gravíssimas, tem coisas gravíssimas. Não, sem dúvida tem alguma. essa questão de expor o preso. Algumas feministas vão dizer que os homens e mulheres são iguais.
Pois é, não, tem várias questões importantes ali mas que não vou evidentemente dizer caracterizam abuso de autoridade. Então, se piadas essas à coisas parte é acontecem, verdade, obviamente. Mas é que o essas problema coisas é o seguinte... acontecem no Brasil, Cara, por mas isso é- elas foram... Mas assim, ó, daí tu Menor coloca a ser isso... colocado no meio de... Mas, Sim. Guilherme, daí o legislador faz isso. E os presídios e as cadeias têm espaço físico para que isso não ocorra? Não. E esse é um sério problema dos legisladores brasileiros. Eles acham que porque escreveram uma coisinha no papel, imediatamente surge uma realidade, como foi o caso, bem explicitado no primeiro bloco, do juiz de garantias. Vamos criar o juiz de garantias. Dane-se se existe a possibilidade disso ser implementado em 30 dias. E aí? Quer dizer, não é porque eu determino determinada coisa, né, numa legislação que de repente vão brotar da terra presídios. Não é assim que as coisas funcionam. Aí pode-se debater a transição dessa lei, que de fato é uma vacatio legis, né, um período para entrada em vigor muito curto, realmente, para implementação. Há já um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça que está criando as normativas para implementar o juiz de garantias. Mas aí nós temos que falar de responsabilidade político-criminal, que é um problema que não está sendo enfrentado no Brasil, que significa o seguinte: todas as leis de natureza penal ou processual penal, elas precisam previamente sofrer uma análise detida dos impactos que aquilo ali vai ter. Seja impactos no sistema carcerário, seja impactos orçamentários, sejam os mais variados, as mais variadas consequências daquela lei penal. Não é possível fazer leis penais... Lei da responsabilidade penal, no caso. Não, lei de responsabilidade político-criminal. Existe, inclusive, um projeto de lei para criar essa nova legislação. Importante. Que seria o impacto disso. Por exemplo, aumentar a pena de prisão de 30 para 40 anos. Imagina os impactos que tem isso. Eu não estou dizendo que eu seja contra, até não, acho que é possível, é legítimo que o legislador entenda que agora tem que ser 40 anos o máximo de pena no Brasil. Tudo Como é bem. que se faz esse cálculo, né? Entretanto, imagina os impactos carcerários disso. Eu posso fazer um cálculo, talvez mais longo prazo, de que poderia diminuir a população carcerária porque o pessoal ia ficar preso mais tempo e ia cometer menos crimes. A partir do momento em que se sentisse que não valia a pena cometer o crime, porque é exatamente isso aí que diz isso já existem econometria. diversos estudos demonstrando que não é O temor de uma pena dura, ela tem um potencial dissuasório maior. Carlos, nós não vamos ter tempo para discutir isso, porque o programa já acabou. Eu acho que nessa questão dos estudos, existem estudos para todos os gostos. Exato. Eu gostaria muito de agradecer aqui a participação de vocês no programa. Acho que é um tema candente. Eu acho que é um tema pouco debatido e eu acho que é um tema muito importante, por isso que eu gosto de fazer esses painéis assim de caráter jurídico para nós examinarmos esses elementos aí que vão surgindo. Nós estamos em efervescência na produção legislativa, em muitos casos por um lado ruim, em outros casos por um lado bom. 10 segundos para cada um se despedir. Carlos, obrigado. Muito obrigado, parabéns pela condução do debate. A última mensagem que eu gostaria de dizer, só para não haver uma falsa impressão sobre o juiz de garantias. O nome, ele causa uma certa espécie, mas todo juiz é de garantias, porque todo juiz tem que estar vinculado com a Constituição, com a garantia dos direitos fundamentais do indivíduo. Todo juiz, quando assume na magistratura, faz esse juramento. Então, todo juiz é de garantias. Então, isso é algo positivo para o nosso ordenamento. Obrigado. Leonardo, obrigado por ter vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Obrigado aos meus colegas aí de mesa pelo debate elevado, nível elevado que nós tivemos aqui. E também para não deixar de falar de Flores, dizer que o juiz de garantias, claro que é um juiz de garantias, mas antes de ser um juiz de garantias, é um juiz de direito. Então, ele tem que ter ele tem que ser imparcial e olhar para o ordenamento jurídico e aplicar a lei ao caso concreto, seja doa a quem doer, seja quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado, não importa, porque é um juiz de direito e que tem a função jurisdicional exatamente para aplicar o direito. E o juiz de garantias, apesar do nome, não passa de um juiz de direito que vai ser exatamente igual àquele juiz de direito que vai julgar depois. Muito bem, obrigado, Leonardo. Tatiana, muito obrigado por ter vindo, espero que volte outras vezes. Eu já agradeço de antemão o convite ao meu colega Rafael Soto, que está lá, como eu disse, desfrutando das merecidas férias, aos meus colegas de bancada, e dizer que também nós temos que acreditar na justiça, né? Por mais que ela nos deixe muitas vezes inquietos, porque as leis estão
estão aí para serem interpretadas, mas que a gente tem que interpretar de uma forma que para todos sirva. Então, agradeço, Guilherme, parabéns pela tua iniciativa de nos convidar aqui para falar de um tema que só hoje eu vi uns 4, 5 debates sobre isto, para ver como o povo está inquieto, querendo saber o que é juiz de garantias. Eu tive a possibilidade de dizer, me assista então hoje, à noite. Então, eu fico feliz, muito obrigada ao promotor, obrigada ao Carlos, sempre um prazer estar aqui contigo. E obrigada aos meus alunos que estão me assistindo também. Muito bem, que devem estar orgulhosos da professora. Ai, muito obrigada. Muito bem, nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã a partir das 22 horas na RDC TV com mais uma edição do Cruzando as Conversas. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.